welcome to our class. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós iremos corrigir a nossa avaliação diagnóstica, ok? Foram 5 questões com níveis diferentes de interpretação e verbo to be, que é uma das coisas mais básicas no inglês. A primeira questão tinha um pequeno texto, né? This is Batman, que esse é o Batman. Essa questão você poderia responder de 3 maneiras, né? Você poderia ler o texto todo em inglês, ou você poderia vir aqui nas alternativas e procurar as respostas no texto, ou você poderia utilizar o seu conhecimento prévio, que eu acho que foi o que a maioria fez, porque o Batman é um super-herói muito conhecido por todos nós. Então, eu vou diretamente para o texto, que ele fala o seguinte: de acordo com o texto, This is Batman, é incorreto afirmar, ok? Aqui ele fala, Batman é o nome do personagem e da série de quadrinhos da DC e foi criado em 1939. Vamos pegar essa informação aqui, ó, 1939, bem aqui, ó, bem aqui no texto. E é justamente o que fala, Batman is the name of DC character and comic book series and was created in 1939. É exatamente a mesma coisa. Então essa aqui está correta e ele quer a incorreta. Depois fala, Coringa, Duas Caras e Pinguim fazem parte do grupo de vilões que luta contra Batman. Essa aqui você nem precisa procurar aqui porque todo mundo já sabe que é a mesma coisa. Mas também tem, ó, os seus vilões, né, são o Joker, que é o Coringa, Two-Faced and the Penguin, enfim. Aí ele fala o seguinte, Batman não tem superpoderes, mas ele é mestre em artes marciais. Ele também é extremamente rico, então cria armas especiais, carros e outros dispositivos. Ferramentas realmente inteligentes ou avançadas, geralmente eletrônicas. Essa informação também tem bem aqui, é seguido, ó, no texto. Batman não tem superpoderes, mas ele é mestre em artes marciais, enfim. E aqui tem Robin, Batgirl e Alfred fazem parte da equipe de combate lutando ao lado do herói. A gente sabe que o Alfred, ele não luta, ele ajuda o Batman, mas não é dessa maneira, tá? Ele ajuda aqui, ó, com conselhos e informações. O Alfred não luta, então essa é a incorreta, ok? Seguindo, que é o verbo to be básico mesmo, tá? Para você completar essa conversation, que fala o seguinte, ó, Hi Paul, this is Mariah. Por que eu vou usar o is, né, que é o I e o S? Porque Mariah é nome de pessoa e é ela, é she, e o correto é she is. Então a primeira a gente já sabe que é is. This is Mariah, my cousin. Essa é Mariah, minha prima. Aí fala, hello Mariah, I am, A e o M, né? I am Paul, eu sou o Paulo. Aí ele vai fazer uma pergunta, a pergunta sempre tem que estar na letra maiúscula, ok? Então ele vai falar assim, ó, are you a student? Você é uma estudante? E a Mariah fala, no, I'm a doctor, I work in Atlanta. Ele fala, não, eu sou uma doutora, eu sou uma médica, aliás. Eu trabalho em Atlanta. Então a sequência correta é errei não, essa aqui não, é essa aqui, ó, are e am. Essa é a correta, ok? Seguindo, aqui nós temos um trecho, né, aliás, nós temos um pequeno texto falando sobre o filme Mandela, O Caminho para a Liberdade. O Nelson Mandela, a história dele é bastante estudada por nós, e também tem filme, tem livro, tem série, tem tudo. Então aqui você também poderia usar o seu conhecimento prévio, ou você poderia vir nas questões. Eu vou ler o texto para vocês, ok? Fala o seguinte, Inspired by Nelson Mandela autobiography, which was released in 1994, the film portrays the whole course of the South Africa leader from his own point of view, from his childhood, living in a small rural village, until the democratic election to the post of the President of Republic of South Africa. In a constant struggle for the end of apartheid in the country, Mandela went to spend 27 years in jail for what he believed. Eu quase falei 57, mas foi 27. Então vamos lá. O que você poderia fazer aqui? Você poderia
procurar palavras que se parecem com o português. Por exemplo, inspired, que é inspirado, autobiography, que é autobiografia, que mais? Democratic, election, que é eleição, deixa eu ver o que mais, president, enfim, outras palavras, além daquelas palavras que você já conhece. Então vamos lá. O filme fala sobre a luta de Mandela pelos direitos civis? Não, direitos civis Martin Luther King é outra história. Então essa já está incorreta e inclusive nem tem essa informação aqui no texto. Mandela foi responsável por unificar a África do Sul e a África do Norte? De novo, essa informação não contém no texto. E eu quero que exatamente o que o texto fala. O documentário demorou 27 anos para ficar pronto. Você vê bem aqui, ó, 27, vamos para 27 no texto. Aqui no texto tem 27 anos na cadeia. Ai, Bárbara, mas eu não sabia que jail significava cadeia. Por que não significa documentário? Porque documentário é documentary e essa informação nem tá aqui, tá bom? Então, essa aqui também você descarta. O filme é inspirado na autobiografia de Nelson Mandela, lançada em 1994. Bem aqui, ó, primeira linha do texto. É a resposta correta. Por último, o filme é centralizado somente na vida política de Nelson Mandela. E não é, porque é que ele fala que o filme tem o seu ponto de vista, da sua infância, que ele vivia numa pequena vila, né? Enfim. Então, resposta certa, essa alternativa aqui. E aqui nós temos de novo outra questão sobre o verbo to be. Identifique a oração que foi escrita corretamente. Por que essa aqui não está correta? Marcos are tired. Porque Marcos é terceira pessoa. E terceira pessoa a gente usa is, um I e um S. Marco is tired, que seria o correto. Aqui, ó. My parents is very old. Por que está incorreta? Porque são meus pais. Tá? Não posso falar, meus pais é muito velho. Olha como fica feio. Meus pais é muito velho, isso nem existe. Meus pais são. Então aqui é are, ok? Are. Então tá incorreta. The student is very intelligent. Agora sim, ó, tá correto. O estudante é muito inteligente. Por que eu tô usando is? Porque é o estudante, terceira pessoa, ele. Ok? Ele ou ela, porque aqui não tem como a gente saber se é homem ou se é mulher. Então a outra tá, pelo amor de Deus, péssima. Anna and I'm a cousin. Tá assim, Ana e eu sou primas. Tudo errado. Ok? Então a correta seria essa. E por último, essa aqui é uma das maiores. E fala o seguinte: do one thing for diversity and inclusion. Faça uma coisa para a diversidade e inclusão. Eu sei que no segundo ano, infelizmente, a gente não teve muito tempo ano passado de trabalhar mais textos e tal. Então essa questão aqui, você teria que usar bastante a questão do tempo, para ser bem rápido. Então o que é que você poderia fazer nessa questão? Você vinha bem aqui para a pergunta, que ele te dá um comando exatamente do que ele quer. Que ele fala, internautas costumam manifestar suas opiniões sobre artigos online por meio de postagem de comentários. O comentário que exemplifica o engajamento proposto na quarta dica. Então, ao invés de você ler tudo isso, você vem bem para cá. Que eu quero é somente isso daqui. Na quarta dica, ele fala, spread your own culture around the world and learn about the other cultures. Que é o quê? Espalhar sobre a sua própria cultura através do mundo, né? Pelo mundo. E aprender sobre outras culturas, ok? Então, vamos lá. Alternativa. Lá na minha escola, aprendi a jogar capoeira para uma apresentação no Dia da Consciência Negra. Aqui eu tô falando só da minha cultura, não falo de nenhuma outra. Outro dia assisti na TV uma reportagem sobre respeito à diversidade. Gente de todos os tipos, várias tribos. Curti bastante. Aqui eu falo que eu assisti, mas eu não falo sobre espalhar a minha cultura, nem aprender sobre outra. Aqui fala o seguinte, eu me inscrevi no programa Jovens Embaixadores para mostrar o que tem de bom em meu país e conhecer outras formas de ser. Essa aqui é a nossa resposta correta, porque no programa Jovens Embaixadores faz exatamente isso. Você fala sobre a sua cultura e conhece sobre as demais culturas. Ok? Então assim nós encerramos a nossa avaliação diagnóstica com uma pontuação máxima de 5 pontos. Ok? Até a próxima. Bye!